Olá, senhoras e senhores, vamos para mais uma pergunta. E a pergunta de hoje é a seguinte: existe algum risco na má aplicação do método, no caso do método da filosofia clínica, ou da falta de esclarecimento da parte do próprio partilhante? Muito bem. Então, a segunda parte eu não sei exatamente se eu entendi a pergunta, mas a primeira parte me parece bem clara, né? Existe um risco da má aplicação do método da filosofia clínica? Existe. Existe, assim como existe um problema, um risco na má aplicação de qualquer abordagem terapêutica e qualquer outra área, né? E no caso da filosofia clínica, que eu gostaria de especificar, há riscos sim. Você imagine que não só na filosofia clínica, mas em qualquer área em que a pessoa vai buscar um cuidado, uma ajuda, quando a pessoa chega a procurar esse profissional, essa pessoa tende a estar bastante vulnerável. Então, se uma pessoa chega para um filósofo clínico aberta a ouvir o filósofo clínico porque espera dele um auxílio na hora de uma dor, de uma dúvida, de uma inquietação, de um sofrimento, e o filósofo clínico fala alguma coisa que possa prejudicar essa pessoa vai tender pelo menos a estar mais aberta a passar por isso. Então, dependendo da orientação que um filósofo clínico dê, dependendo de alguma ajuda para compreender algum aspecto do que está acontecendo, alguma questão referida ali tanto ao problema quanto ao próprio entendimento de si, da pessoa, entre inúmeras outras coisas, o filósofo clínico desavisado, mal formado, sem o devido cuidado, pode causar um mal sim. Né? É claro que a gente não vai dizer que isso vai acontecer em todos os casos em que o filósofo clínico fizer bobagem, porque tem muita gente que, é lógico, vai para terapia, mas não vai tão passível de que qualquer coisa que for dita ali a pessoa vai aceitar. Né? Então não é todo mundo que vai aceitar, evidentemente, mas a gente sempre leva em conta, vamos dizer assim, o lado mais fraco da corrente, né? Para que a gente possa cuidar e ter os mesmos cuidados que a gente teria com uma pessoa frágil, também ter os mesmos cuidados com a pessoa mais forte, que resistiria um pouco mais a algum tipo de procedimento errado. E como é que a gente se defende disso? Estudando. Estudando. O filósofo clínico é convidado a ler, a estudar, a dialogar com colegas o tempo todo. A formação do filósofo clínico é para uma vida inteira. Enquanto o filósofo clínico estiver atendendo, ele vai precisar estudar. Né? Como eu tenho apresentado aqui nos vídeos, por exemplo, esse livro aqui, que é Introdução à Filosofia Clínica, lançado pela editora Vozes, vocês podem dizer assim, mas isso aqui é só introdutório. Não. Uma pessoa que for estudar filosofia clínica e que já tivesse formado, precisa ter alguns livros de cabeceira da filosofia clínica para rever o conteúdo continuamente. Então é importantíssimo ter uma introdução, por exemplo, em mãos, para que possa de vez em quando ali olhar algum tópico, algum submodo, alguma categoria, que são os elementos da filosofia clínica de base. Se começar a ir embora da memória, opa, eu vou lá, vou reler e vou tentar rememorar, vou tentar retomar aqueles conteúdos para não perder. No caso desse aqui, filosofia clínica, lições de filosofia clínica, lançado no final de 2024 pela editora Solina, aí você tem um outro passo que uma das coisas que eu ressalto nesse livro, por exemplo, é que o filósofo clínico mantenha em vista, mantenha diante dos olhos a ideia do novo o tempo todo, né? A abertura para o aspecto singular e não se deixar cair em perspectivas de padronização, de normatização, de critérios de encontro de doenças, né, aspectos patológicos e por aí vai. Então o filósofo clínico é convidado a estar sempre atento, a estar sempre estudando. Cada pessoa que chega no consultório, ela é compreendida a partir do zero, ela vai passo a passo se mostrando ao filósofo clínico no consultório para que ele, podendo compreendê-la ali da melhor maneira possível, ele vai conseguir encontrar os melhores meios de auxiliá-la nesse processo terapêutico. Então, o risco que há na aplicação do método é prejudicar a pessoa. A gente pode deixar a pessoa desorientada, dar passos muito prejudiciais na vida dela,
ter atitudes, ações ali que a prejudiquem, ou começar a se fazer mal até no âmbito do pensamento, né, nas abstrações, nas reflexões. Então o filósofo clínico precisa de fato ter muito cuidado e fazer o melhor possível. Mas para quem, por exemplo, pretende ser filósofo clínico, não se preocupe. Isso aí acontece em qualquer área, em toda área, nesse âmbito, por exemplo, terapêutico ou até médico. Se a pessoa faz uma bobagem, a gente imagina o que pode acontecer. Só que a gente tem como nosso melhor recurso, nossa melhor defesa ou no impedir desses erros, a gente tem o próprio estudo. Então, assim, para que eu não cometa o erro, para que eu não faça algo errado, para que eu evite dar passos em que prejudique a pessoa, que eu evite agendar, ou seja, influenciar essa pessoa a agir ou a pensar de determinado modo que possa prejudicá-la, para que eu consiga me defender de cometer grandes erros, basta que eu tenha o método sempre em mente, que eu sempre tenha ali ele diante dos olhos, porque o método, ele é antes de tudo um movimento de compreensão do outro, de acolhida, e somente compreendendo bem a pessoa atendida é que a gente vai conseguir fazer os melhores procedimentos no consultório. Na segunda parte, que está dizendo ali, né, se há um risco talvez da falta de esclarecimento por parte do próprio partilhante. Bom, o partilhante, quando procura o filósofo clínico, ele não precisa saber nada sobre filosofia clínica. O que a pessoa vai fazer quando vai buscar um filósofo clínico é procurar ajuda. Assim como acontece em outras abordagens. Vocês imaginem, ninguém precisa estudar psicologia para procurar um psicólogo, ou estudar psicanálise para procurar um psicanalista. A pessoa precisa ir lá aberta a receber ajuda, e aquele que vai ajudar é que tem a responsabilidade de conhecer bem seu método para poder auxiliar aquela pessoa. Então, quem vai buscar um filósofo clínico, ela precisa de coração aberto, né? E às vezes ela não conseguir se abrir no consultório, já pode ser a primeira questão terapêutica. Vamos trabalhar primeiro esse processo de conseguir se abrir, de confiar no terapeuta para que a terapia possa ter continuidade, e aí sim comece a trazer as questões ali para serem trabalhadas. Então, e o filósofo clínico, ele tem muitos recursos para poder ajudar essa pessoa tanto a se abrir, quanto depois de trazer suas questões ao consultório, as demandas que ela tem para serem trabalhadas, para justamente ajudar, né? Então ele vai conseguir ajudar na medida em que houver nessa interseção, nesse contato do filósofo clínico com o partilhante, a abertura do partilhante e o domínio do método por parte do filósofo clínico. Então uma formação robusta, firme, ela é fundamental. Isso é muito importante levar em conta. E é isso, eu espero ter conseguido responder. Mais uma vez eu peço, se você gostou desse conteúdo, dê um like. Se ficou dúvidas, se ficaram dúvidas, na verdade, né? Vocês podem deixar aí nos comentários, tragam suas dúvidas, comentem, digam o que vocês estão entendendo disso que eu estou trazendo, se eu estou sendo claro, se eu não estou sendo claro. Isso aí me ajuda a saber os próximos passos aqui. Vou continuar respondendo perguntas, vou continuar também com a leitura comentada do livro Introdução à Filosofia Clínica. Se vocês quiserem adquirir esses livros, basta ir na Amazon, por exemplo, ou nas melhores livrarias da sociedade, ou no site da própria editora Vozes, para quem quiser comprar a Introdução à Filosofia Clínica, como no site da editora Sulina para adquirir a versão física ou digital do Lições de Filosofia Clínica. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.